Qual a expectativa do depoimento de hoje, senador? Hoje nós vamos ter o depoimento do Dr. Walter Corrêa, médico que trabalhou na Prevent Senior, que foi demitido porque não aceitou fazer o tratamento precoce daquela encomenda macabra de hidroxicloroquina, azitromicina, zinco em todos os pacientes do hospital, como se todos os pacientes tivessem as manifestações clínicas iguais, ou seja, quem teve a doença estava tudo igual, estava tudo assintomático, ou estava com manifestações leves ou moderadas ou graves. Então ele não aceitou fazer o tratamento porque era uma coisa errada e ele foi demitido. Então ele vai vir aqui hoje, ele colaborou, mostrou as coisas que nós precisávamos ter para não permitir que um seguro de saúde que você paga possa, no seu hospital, no hospital da Prevent Senior, fazer um trabalho errado, inadequado, sem nenhum embasamento científico. E depois vem também o senhor Tadeu Francisco Andrade, o paciente que fez contato comigo, com minha assessoria, e mandou o vídeo que nós exibimos aí, ele dizendo o que se passou com ele. A tragédia que poderia ter acontecido com ele se não fosse a sua filha Marina e Maíra, que não aceitaram que ele fosse levado para o tratamento paliativo, ou seja, fazer a paliação. Ele foi para a UTI, foi entubado, melhorou, saiu em condições de sobreviver e orientaram que ele tinha que ser paliado, fazer a paliação, que é um tratamento que se faz para pessoas ou pacientes que não têm mais nenhuma condição de receber tratamento curativo e ficar bom. É o paciente que a medicina chega a um ponto que diz, olha, não tem mais o que fazer. Então, para ter um conforto de sobrevida, se usa bomba de morfina, analgésicos, para sedar o paciente e ele não morrer com dor. Mas ele não, o senhor Tadeu tinha todas as condições de sobreviver. Tanto é que as filhas não aceitaram, chamaram um médico particular, esse médico particular veio, viu os exames deles que estavam melhorando e disse, não aceito. E não aceitando, ele sobreviveu. Ele teve o tratamento na semi-intensiva e vai vir hoje aqui andando, forte, sadio, e teve a coragem cívica. Eu considero o Tadeu um grande brasileiro. Teve a coragem cívica de denunciar isso quando outros pacientes tiveram um destino pior do que o dele, que foram a óbito. Ele denunciou e contribuiu muito para mostrar que o ato médico, a relação médico-paciente, tem que ser baseada, sobretudo, na honestidade, na integralidade, na clareza e no compromisso de salvar a vida. Foi esse o juramento que eu, médico, fiz quando me formei e pratiquei a vida toda. Então, o médico não pode ser induzido a fazer uma coisa errada. Então, eles não aceitaram e, consequentemente, ele foi demitido, o Dr. Walter Corrêa e o senhor Tadeu Francisco, por ação das filhas, teve a sua vida preservada. Senador, a gente já tem uma data marcada para a entrega do relatório. O que o senhor espera desse trabalho final? Olha, nós temos muitas provas robustas de que houve crime sanitário, negligência, ação ineficaz, omissão por não ter comprado a vacina no período correto, negligência completamente com a vida, banalização da vida, falta de oxigênio em Manaus, falta de kit de intubação, pacientes que foram intubados amarrados à corda, uma coisa inaceitável na atividade médica, vídeos, áudios, mensagem de voz, mensagem de texto. Nós temos provas que são irrefutáveis para indiciar essas pessoas que participaram nesse período, sobretudo no período do ex-ministro Pazuello, não dando a atenção correta à doença tão grave, né, que levou a óbito quase 600 mil pessoas. Veja que a falta de honestidade
para usar a hidroxicloroquina é exatamente pelo seguinte: se você olhar quantas pessoas foram contaminadas pela doença, contraíram a doença, foi em torno de 22 milhões de brasileiros. Foram a óbito 600 mil. Então, a maior parte que teve a doença sobreviveu. 22 tiveram a doença, 600 mil morreram. O que é que esses negacionistas, terraplanistas da medicina fizeram? Não, só vai a óbito 3%. Nós vamos salvar 97%, que ficariam também salvos se desse água às pessoas. Não foi a hidroxicloroquina que salvou, foi a imunidade inata da pessoa que levou ele a resistir à doença. Então, nós vamos dar e vamos dizer que essa é a droga que cura a doença, quando na verdade foi uma mentira, foi uma falta de sinceridade, de verdade, no momento que uma pandemia dessa exigiria de cada um de nós a razão, a ciência e o humanismo. É isso aí. E quais os destaques que o senhor faz desse balanço, desse trabalho da CPI? Como? Qual o balanço que o senhor faz dos trabalhos da CPI? Trabalho duro, difícil, para quem tem coragem de enfrentar um governo. Enfrentar um governo que o tempo inteiro lutou para que nós não pudéssemos fazer a investigação, que pressionou, que jogou toda a estrutura contra nós. Então, um trabalho positivo que foi feito com os senadores e senadoras, que ajudaram muito a gente, as mulheres ajudaram muito, a Leila do vôlei, a Simone Tebet, a Elisiane Gama, todas elas ajudaram bastante todos nós, e nós tivemos uma unidade que pôde se sustentar sem ser arrebentada, quebrada pela força do governo, como aconteceu atrás em outra CPI. Nós não tivemos em nenhum momento receio, medo de enfrentar isso e mostrar ao Brasil claramente o que aconteceu com o povo brasileiro. Os depoimentos que o senhor considera os mais importantes durante esses meses todos de trabalho? Todos foram importantes, todos eles. Alguns foram marcantes, né, como o depoimento do presidente da Anvisa lá atrás, o Almirante, né? O Almirante, ele, naquela época, no início que nós começamos, o Almirante, que é presidente aí da Anvisa, ele disse textualmente: hidroxicloroquina é ineficaz, não funciona. Ele foi corajoso, foi um depoimento que eu acho importante. O do motoboy, que mostrou que a VTC Log entregava dinheiro vivo a agentes públicos, dentro do ambiente do Ministério da Saúde. Então, foram vários depoimentos que marcaram a CPI, né, que nós mostramos aqui a tentativa de imunidade de rebanho, ou seja, a utilização de medicamentos ineficazes, a falta de oxigênio, de hospitais para atendimento das pessoas, a alta letalidade em alguns locais. Então, esses depoimentos todos foram importantes, foram muitos, dá para lembrar assim, um ou outro, né, que teve uma repercussão maior no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada, senador.